Olá, sétimo ano, como vocês estão? Espero que bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de música. Hoje nós vamos encerrar, pelo menos por enquanto, um pouquinho desse assunto sobre a música na pré-história. E você já deve ter percebido e descoberto algumas informações muito legais, né? Que talvez a gente não tivesse parado para pensar no que a música ela é tão importante assim na cultura desde lá de trás, né? O quanto a música esteve e está presente, o quanto ela agrega, o quanto que ela une, o quanto que ela comunica as pessoas. E isso eu acho algo tão lindo assim, né? Como que Deus dá tanta criatividade para o ser humano se expressar através da arte e quanto que a arte expressa o ser humano, a cultura em que aquele ser está inserido. Então eu acho isso muito lindo, muito rico, né? E apesar de a gente ter estudado esse assunto de uma forma mais superficial, né? A gente não entrou em detalhes tão profundos assim, mas eu acho que conseguiu abrir um pouquinho o nosso horizonte, o nosso pensamento em relação à música, o quanto ela é importante na cultura, o quanto ela expressa a respeito de um povo, de um lugar, desde que o mundo existe, né? Então eu acho que é importante a gente ter isso na nossa mente. Fiquei muito feliz com o retorno da atividade de vocês, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma pintura em uma das cavernas que tem repercussão até hoje, porque é um registro histórico muito rico, muito importante, que é o feiticeiro com o arco musical. Ou seja, o arco a gente já viu que é o cordofone mais antigo, né? Apesar do berimbau se parecer e ser o retrato desse cordofone antigo, o berimbau não é o instrumento mais antigo de cordofone, de cordas, e sim o arco musical. Esse desenho, há mais de 15 mil anos atrás, né, com essa idade estimada dessa pintura, numa gruta lá na França, retrata isso. Um homem tocando um arco musical. Então pensem na importância que isso tem historicamente para compreendermos e ver o quanto a música esteve presente em várias situações desse povo desde a pré-história. E aí hoje a gente vai falar sobre dois povos, dois grupos étnicos muito antigos e que a música ela é muito importante para eles, que são os pigmeus e os bosquimanos. E nós vamos falar hoje sobre dois povos, né, muito antigos que sobrevivem até hoje, que são os pigmeus e os bosquímanos. Eles são oriundos da África, existem há muitos e muitos anos atrás. Os pigmeus têm esse nome porque eles têm no máximo 1,50 m de altura, então são baixos, têm uma estatura baixa, e eles vivem nas florestas tropicais lá da África. Os bosquímanos são nômades, ou seja, eles estão um pouquinho aqui, daqui a pouco vão para lá, daqui a pouco vêm para cá, eles ficam andando, eles não têm uma residência, um lugar fixo, também lá no desértico africano. Conta assim os pesquisadores que possivelmente esses dois grupos são resultado de uma divisão dos povos entre 102 a 66 mil anos atrás, e que eles têm no jeito de cantar, de se expressar, de fazer música, eles têm uma relação muito próxima, o que reforça a teoria de que eles seriam frutos, os dois grupos serão frutos de uma divisão que aconteceu há muitos anos atrás. O que isso nos traz, eu acho que de entendimento, né? De entender um pouquinho melhor desses dois grupos. De que o que é construído historicamente numa cultura, ela sobrevive e passa de geração em geração. Isso quer dizer, por exemplo, se a gente for pensar, sei lá,
pensando, se a gente está falando da idade pré-histórica, pensar no Brasil 500 e poucos anos atrás, isso é muito novo, né, para a história. Então, se a gente pensar assim, como que a nossa música era e veio se construindo, se consolidar até chegar hoje, quer dizer que a gente tem resquício, a gente tem uma herança do que era essa música 500 anos atrás aqui no Brasil. E que ela vai passando de geração em geração e cada geração vai adaptando essa música à sua realidade. Possivelmente foi isso que aconteceu com esses dois povos. A música foi se adaptando, se ajustando à realidade deles, mas a evidência, as características que eles tinham antes de se dividirem, ela permaneceu. Então, quer dizer, a cultura, o que é feito musicalmente, até nas outras artes, ela prevalece, ela continua, porque ela é passada de geração em geração, né? Então, a música que a gente faz hoje não é fruto de hoje. A música que a gente faz hoje é fruto de uma herança muito, muito antiga da gente, que vai passando culturalmente de geração em geração. É importante a gente pensar isso. Música não é reflexo do que se vive hoje somente. É reflexo de hoje? Sim. Mas ela também conta com a herança do que já se viveu e do que a gente aprendeu com as outras gerações. Tá bom? Lição de casa dessa semana é fazer as atividades, as 4 questões da página 15. E semana que vem nós entraremos em assuntos um pouquinho mais teóricos em relação à música. Qualquer dúvida e comentário é só me mandar uma mensagem, tá bom? Até semana que vem.